Mano, deixa eu te lembrar de uma coisa que quase todo mundo esqueceu, porque no meio desse ciclo maluco de notícias da Marvel, aonde todo dia tá surgindo um novo rumor, uma nova arte conceitual, um novo vazamento, tem informações oficiais de fonte gigantesca que simplesmente passaram batido. E esse é exatamente um desses casos, porque lá em dezembro de 2024, sim, você ouviu certo, 2024 e não 2025. Pois é, nessa época saiu uma matéria oficial lá do Deadline confirmando que a Hayley Atwell, ela estaria em Vingadores Doomsday. Só que na época a notícia ela saiu, ficou rodando por aí por um tempo, teve alguns sites que comentaram e pronto, sumiu. A galera tratou essa notícia simplesmente como a agente Carter ela vai estar presente dentro do filme. Beleza, é isso, entendeu? Segue a vida. Só que agora, galera, essa história ela mudou completamente, porque uma nova atualização recente, vinda de dentro da indústria, muda tudo que a gente achava que sabia sobre o papel dela dentro desse filme. E sem exagero nenhum, galera, isso pode mudar o tabuleiro inteiro de Vingadores Doutor Destino. E tudo isso a gente vai entender agora nesse vídeo de hoje. Então, vamos lá. Eu sou Eric Brelar e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e é o seguinte, galera, uma nova informação vinda direto do Patreon do nosso querido Daniel RPK diz que a atriz Hayley Atwell não vai interpretar apenas um papel em Vingadores Doomsday, ela vai interpretar múltiplas versões. E mais, esse deve ser o maior papel dela em um filme dos Vingadores até hoje. E eu não tô falando simplesmente de uma simples participação especial, igual foi aquela droga daquele multiverso da loucura, onde a personagem apareceu o quê? Por 5 minutos no máximo, foi cortado o meio e acabou, segue a vida. Não, ao que parece, em Doomsday ela vai ter realmente um papel relevante dentro da história. E sim, eu sei que quando você escuta que alguém vai interpretar múltiplas versões, automaticamente surge a pergunta: como é que isso vai se encaixar em tudo que a gente ouviu até agora sobre Vingadores Doomsday? Porque se você parar pra pensar, todos os grandes vazamentos da trama que circularam até agora, eles ignoram completamente a Capitã Carter. Nenhum deles coloca ela como uma peça central, nenhum deles trabalha a personagem de uma forma relevante. Talvez o real problema seja que a gente não tá olhando pro caminho certo, e sim pra direção errada. Porque quando a gente começa a ver que existe uma informação que é oficial, que é essa da Hayley Atwell que apareceu no Deadline, é uma informação oficial, só que ela não aparece em nenhum vazamento que tá circulando até agora, isso pode significar que o que tá aparecendo nesses vazamentos não é porque eles esqueceram da Capitã Carter, não, é porque ela está sendo escondida. E aproveitando esse embalo, deixa eu até levantar algumas possibilidades aqui, só que deixa eu dar uma respirada, vamos tranquilo, até para não parecer que o que eu tô falando aqui é loucura ou coisa assim do tipo, tá? Então vamos lá. Ó, galera, a Marvel ela já deixou muito claro em produções anteriores que o multiverso ele não se limita a versões em live action, isso aí tá claro. Todo mundo lembra lá do Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, onde a gente vê literalmente os protagonistas atravessando o universo animado. E aquilo não foi uma piada, foi a regra sendo apresentada. E agora você lembra da onde a Capitã Carter vem? Pois é, de What If, uma série animada que termina com um grupo de personagens deslocados do próprio universo. E quando você aceita essa possibilidade, a escala do problema, ela muda completamente. Tá, mas aonde que o Steve Rogers pode se encaixar então em toda essa confusão? Uma coisa é clara, gente, aonde existem várias Peggy Carters, existem vários Steve Rogers. E aí até começa a fazer sentido aquele outro rumor, aonde muita gente vem comentando que existe a possibilidade de a gente ver um Capitão Hydra, uma versão maligna do Capitão América. Eu acho que eu não preciso nem dizer aqui que muita gente sempre tratou essa possibilidade como um surto coletivo, mas quando a gente olha para esse cenário, com múltiplas versões do Capitão América vindo a aparecer, esse cenário sai de louco para se tornar possível. Lógico que eu não acredito que pode ser o Steve Rogers que a gente conhece e cresceu assistindo, mas quando a gente começa a olhar para esses rumores e ver que a gente pode ter múltiplas versões do Capitão América vindo a aparecer, esses rumores antigos, eles não parece ser mais tão loucura assim não. Outra coisa que acaba chamando muito a nossa atenção é que os vazamentos eles sempre focam nos mesmos núcleos. Vingadores da Terra 616, Quarteto Fantástico da Terra 828 e X-Men da Terra 10.010. Tá, mas e aí? Cadê os outros universos nessa parada? Lembra da cena pós-crédito de As Marvels, onde a gente vê uma Capitã Marvel diferente naquele mundo? Então, quem garante que naquele mesmo mundo não existem Vingadores que também sejam completamente diferentes e que a gente ainda não viu? Tudo bem que aí eu até entro em uma comparação que, pô, eu até
considera um pouquinho desleal, né? Porque basicamente o que a gente vai ver em Doomsday e até no próprio Guerras Secretas é um verdadeiro multiverso da loucura, algo que o filme do Doutor Estranho tinha prometido, mas não conseguiu entregar, e a gente sabe muito bem o porquê. Problemas de produção, roteiro, pandemia, tudo isso fez com que o filme não conseguisse entregar algo que realmente deixaria os fãs animados com o multiverso. Mas o Vingadores Doutor Destino não tem nenhum desses problemas. Bom, pelo menos a gente espera, né? No caso da pandemia eles já se livraram, mas negócio de produção, roteiro, poxa, eu imagino que eles não podem vacilar nisso. Porque, poxa, quando eu penso em todo o tempo que eles tiveram para idealizar e construir esse filme, e o fato deles saberem da importância que esse filme tem, não só porque é mais um filme dos Vingadores, mas porque esse é o filme que precisa reconquistar o público de fãs de super-heróis que depois de Vingadores Ultimato acabou se afastando muito do cinema. Mas ao mesmo tempo eu penso que apresentar múltiplas versões de variantes de outros personagens, isso custa muito tempo de tela, galera. E tem um cara que precisa ser o protagonista dentro desse filme, e o nome dele é Victor Von Doom, o Doutor Destino. Pô, o nome dele tá no título do filme. Então gastar tempo de tela na apresentação e no desenvolvimento de variantes, dependendo da situação, pode ser um caminho que não é muito bom seguir não. Rumores recentes dizem que a duração de Vingadores Doomsday será algo em torno de 3 horas e 45 minutos. E sim, isso é tempo pra caramba mesmo, mas eu não acredito que todo esse tempo vai ser gastado com variantes ou com personagens aleatórios. O foco precisa ser personagens principais e principalmente o Doutor Destino, que nunca apareceu dentro dos filmes da Marvel e ainda não conhecemos nada sobre a sua origem e nem porque ele tem o rosto de Tony Stark. Só que não me entendo errado, galera, essa notícia da Hayley Atwell, ela está retornando, ela é um ponto muito importante sim. Afinal, como eu disse, ela muda muito da leitura que a gente estava tendo sobre Vingadores Doomsday. E além disso, mostra que ela não vai ter só um papel de eu sou a mãe daquele bebezinho que apareceu dentro lá do filme. Não, ela vai ter outras versões que vão aparecer, talvez para salvar esse bebê ou ajudar o próprio Steve Rogers a combater o mal. Então, se a Marvel realmente decidir brincar com múltiplas versões de personagens chaves, trazendo variações que vão além do óbvio, indo para caminhos que a gente só viu em animações ou em HQ, podem ter certeza que Vingadores Doomsday vai ser um filme que não vai ser só uma reunião de um monte de super-herói. Ele vai ser o filme mais ousado do MCU desde Vingadores Ultimato, e talvez isso até seja um pouquinho arriscado. Um filme que não tem medo de mexer com a expectativa, com versões alternativas, com ideia que divide o público, mas que expande o universo de verdade, vocês podem ter certeza que esse filme pode apresentar coisas muito interessantes. Mas agora me diz, se você pudesse escolher alguma variante de algum personagem para aparecer dentro de Vingadores Doutor Destino, qual variante você escolheria? Uma variante importante? Uma variante só para fanservice? Comenta aqui que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!